Konnichiwa Brasil, eu sou a Jéssica Hirata e você está ouvindo a mais um episódio do meu Diário Aberto. Uma coisa que aconteceu essa semana muito legal, eu não lembro se eu comentei no último episódio sobre eu ter conseguido um job. Tudo bom? Sexta-feira, minha amiga barra cliente me chamou para fazer algumas cenas. Filmmaker, tudo bom? Muito filmmaker da vida. Me chamou para fazer a capturação de algumas cenas do trabalho dela como cabeleireira no salão. Aí eu fui lá, passei o dia todo com ela, foi muito bom. No começo, ela me avisou no dia anterior, porque teve toda aquela questão do luto e ela ficou meio sem graça de vir conversar comigo se eu poderia trabalhar ou não, então ela esperou alguns dias, mas na quinta-feira a gente chegou a conversar um pouquinho, ela falou se tudo bem se eu fosse no dia seguinte. Eu falei, maravilhosa, tudo ótimo, estou precisando do dinheiro, me chama. Aí eu fiquei um pouco preocupada também, né? Claro, eu estou precisando do dinheiro, o negócio ia ser logo no dia seguinte, eu não estava preparada psicologicamente para ir trabalhar no dia seguinte, tipo assim, do nada. Mas sorte é que as baterias da minha câmera já estavam todas carregadas, prontíssimas. E eu só teria o tempo de me preparar psicologicamente, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sofro de ansiedade, infelizmente. E eu fiquei preocupada com isso, porque no dia seguinte eu não tenho marmita, eu não sabia como é que eu iria almoçar, eu não sabia como é que eu iria trabalhar, se eu ia chamar Uber, quem que eu iria chamar. Eu ainda tinha que instalar o aplicativo do Uber no meu celular. Eu tinha muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo acontecendo, coisas para fazer, coisas domésticas para fazer em casa, sabe? Porque minha casa não pode ficar uma bagunça, né? E vídeos pra gravar, e o YouTube, enfim, coisas que geralmente eu faço de sexta, nos dias da semana, assim. Eu não tinha um espaço de um dia inteiro livre pra fazer outra coisa, sabe? Então eu tive 1000 pensamentos, assim, depois que eu falei, beleza, amanhã eu vou. Tive 1000 pensamentos sobre como é que ia funcionar, sobre como é que eu ia fazer no dia seguinte, o que ia ficar para sábado, sabe? Essas coisas assim. Tipo, não nada a ver. Eu só precisava limpar a minha mente e pensar no que eu iria levar no dia seguinte, tipo câmera, bateria, memory card, essas coisas assim mais importantes para eu trabalhar, tipo, priorizar isso. E eu tava ali perdendo tempo, derretendo o meu cérebro à toa, sabe? Pensando em X coisas que não eram prioridade para o dia seguinte. E aí eu falei, não, se eu ficar pensando demais, além de eu ficar exausta psicologicamente, eu vou ficar mais ansiosa, não vou conseguir dormir, né? E aí no dia seguinte eu vou acordar, ter uma crise e vou precisar adiar esse dia de trabalho mais uma vez. A primeira vez foi nessa sexta-feira, não precisei adiar, graças a Deus, mas a primeira vez que eu fui conhecer a Sá, ela chegou no dia, eu acordei com crise, porque eu fiquei muito ansiosa de conhecê-la, de andar de ônibus sozinha, de ir para o shopping sozinha, e aí eu também não sabia como é que eu ia voltar, então eu fiquei muito ansiosa, acordei ansiosa demais e tive que adiar, né, o nosso encontrinho. E eu fiquei com medo de meu primeiro dia de trabalho, já dar os canos, sabe? Não dar os canos, mas furar com ela, entende? E claro que se acontecesse eu iria avisar, eu iria explicar o motivo e tal, mas é difícil ter paciência com a gente mesmo nesses momentos, porque principalmente quando é trabalho, algo que exige muita responsabilidade, eu me sinto... como é que eu posso explicar? Eu sinto que eu preciso cumprir aquilo que eu estou prometendo, sabe? Tipo, eu preciso, independente do que aconteça, eu preciso estar lá no horário que eu falei que eu ia estar,
fazendo o que eu supostamente deveria estar fazendo. E isso causa muita pressão em cima de mim mesma. Tipo, eu me pressiono demais. É o famoso perfeccionismo, né? Presente em todos os momentos da minha vida. E eu acabo tendo essas crises, porque meu cérebro, ele... às vezes, ele gosta de me colocar pra baixo, sabe? Enfim. Mas, para minha surpresa, apesar de eu não ter conseguido dormir muito bem, tipo, eu acordei, acho que era 4 horas, 5 horas da manhã. Aí eu falei, não, eu vou tentar dormir mais um pouquinho pra dar o horário e eu conseguir trabalhar sem ficar um zumbi, sabe? Porque geralmente quando eu fico ansiosa e eu não consigo dormir, no dia seguinte, apesar de eu conseguir fazer as coisas, tentar fazer as coisas, geralmente eu tenho tipo 6 horas de sono ou menos, sabe? Porque no dia anterior eu fico tão ansiosa que eu não consigo dormir. Mas dessa vez eu consegui dormir mais do que o esperado. E no dia seguinte, eu tenho coisas que eu olhei e falei, não, preciso fazer. Como jogar o lixo, levar a louça pra lavar na cozinha da casa vizinha aqui, porque aqui não tem pia. Levar roupa pra lavar, fazer coisas domésticas, tipo, deixar as coisas preparadas pra eu ir trabalhar e quando eu voltar não ter todo o trabalho de organizar todas essas coisas. E eu já tava ficando ansiosa já no começo do dia. Eu falei, não, eu vou priorizar esse meu dia de trabalho. Eu não vou pensar em nada, não vou fazer nada, vou simplesmente focar aqui em chamar o Uber e trabalhar. E depois eu vejo como é que vai rolar tudo isso que ficou aqui em casa, entendeu? Vamos priorizar ali o que eu preciso priorizar, senão não vou conseguir fazer nada. E eu sinto que se eu realmente tivesse feito tudo aquilo que eu planejava, jogar lixo, lavar louça, fazer um monte de coisa, e depois ir trabalhar, eu ia chegar lá totalmente fora do eixo, sabe? Totalmente distraída, pensando nas coisas que eu não consegui fazer ou que eu deveria ter feito melhor aqui antes de sair de casa e não ia estar focada no meu trabalho. Mas ainda bem que eu resolvi focar nisso, porque eu cheguei lá, não precisei pegar Uber, inclusive meu sogro me levou, que era caminho, dei graças a Deus, né, que não tive todo o trabalho de chamar um Uber, de ficar tipo, ai meu Deus, o Uber vai chegar, ai, do nada o Uber cancela e tem que chamar outro, aí vai adiando, sabe, o horário de sair de casa e eu chego lá na casa dela e, tipo, atrasada, sabe? Aí eu não queria isso, então foi bom que o meu sogro me levou, cheguei lá 1 hora mais cedo, aí eu fui caminhando até a casa dela, porque o plano era o seguinte, eu saí da minha casa, pegar um Uber pra ir pra casa dela, e aí da casa dela pegar carona para ir pro salão onde ela trabalha, porque onde ela trabalha é mais no centro de São Paulo e é longinho, sabe? E pegar um Uber daqui pra ir pra lá é muito caro, então eu só pego o Uber pra ir até a casa dela, da casa dela pego carona até o salão onde ela trabalha. E aí meu sogro me levou, fiquei lá. Eu cheguei, assim, perto de um parque, fiquei lá de manhã, tipo, dei uma volta no parque, assim, demorou uns 20 minutos. E aí eu continuei andando até a casa dela, porque era caminho, de qualquer forma. E foi bom caminhar, porque eu sinto que... Acho que, no geral, assim, fazer exercício dá uma acalmada na mente, porque você gasta energia, né? Eu acho que quando a gente tem aquela crise de ansiedade, é um pico de adrenalina, sabe? A crise é tipo, tá com muita adrenalina no corpo e você tá parado, entende? Aí você tem toda aquela energia pra gastar e você não consegue porque você tá pensando em 1000 coisas, mas o corpo está parado. E aí caminhar, pelo menos pra mim, eu descobri isso alguns anos atrás, que me faz bem, faz eu me acalmar, sabe? Quando eu tô com crise, quando eu tô ansiosa e tal. Eu não estava tão ansiosa quanto eu achava que eu fosse estar. Olha só que engraçado. Eu acho que o universo tava
me empurrando pra dar certo esse dia, sabe? Então eu acordei muito assim, beleza, vou focar no meu trabalho. Aí eu fui esperando aquela ansiedade que não apareceu com tanta intensidade quanto eu esperava, sabe? E foi muito bom, porque eu cheguei lá tranquila, fiquei esperando ela no apartamento dela e tal. E aí a gente foi pro centro da cidade, pro salão. Foi um caminho bem longo, mas não foi desconfortável, sabe? Eu comecei a conversar com ela, com o marido dela, a gente tava conversando muito de boa. E eu fui olhando a cidade, porque passou por pedaços assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha andado ainda. Eu ainda, gente, não conheço São Paulo. Eu só fui para alguns lugares, mas não sou muito de passear, porque o carro que a gente vai passear é do meu sogro e não tem como eu e meu namorado ficar saindo o tempo todo. Então a gente só sai assim de vez em quando, sabe? E eu tinha ido pra Avenida Paulista uma vez na minha vida, só. Então eu passei pela Avenida Paulista, fiquei reconhecendo os lugares, tipo, eu andei por ali outro dia, sabe? Foi gostoso. Aí chegamos no salão, ainda não tinha ninguém. Então deu tempo de conversar bastante com ela sobre como ela queria que eu fizesse as imagens, como que ela gostaria que eu gravasse as cenas, enfim, trocando ideias sobre como ela queria todo o material, sabe? Até porque era a primeira vez que eu estava fazendo captação de conteúdo, entende? E foi bom ter esse tempinho de conversa, e a gente conversou sobre várias coisas, como é ser asiática no Brasil, sobre arte, sobre lojinhas, sobre café, sobre um monte de coisa. Foi bem gostoso. E aí foi chegando a primeira cliente, a gente gravou umas cenas, foi chegando a segunda cliente, foi chegando a amiga dela que também era cabeleireira, e tipo, do nada, assim, como era sexta-feira, né, eu acredito que em todos os lugares, principalmente manicure, salão de cabeleireiro, enfim, tudo relacionado à estética. Eu acho que os comércios em geral, na realidade, não só relacionado à estética, mas final de semana é quando a galera tem mais tempo livre, né? E esses lugares ficam muito cheios de sexta, sábado e domingo. Então, naturalmente, o salão encheu, tinha um monte de gente lá. E eu, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu tava fazendo o meu trabalho, mas, tipo assim, passava uma cliente, aí eu gravava um pouquinho, aí já desligava a câmera, porque não eram cenas muito compridas. Eu não tinha que gravar ela o dia inteiro, sabe? Eu gravei pequenas cenas de como é o trabalho dela. Eu gravava um pouquinho, esperava um pouquinho, gravava um pouquinho, esperava um pouquinho. E eu me senti perdida no meio de tanta mulherada que foi lá cortar cabelo, que foi pintar o cabelo, que o povo tava conversando assim numa naturalidade, porque a galera não é só cliente, a galera vira amigo, né? Tipo, vai, sei lá, de 15 em 15 dias, vai de tanto em tanto tempo lá cortar cabelo, pintar cabelo, enfim, se cuidar, né? E a galera conversa normal, sabe? Papo de salão, muitas fofocas, enfim. E eu não me sinto confortável. No Japão, quando eu ia no salão, eu odiava quando tava cheio, porque a galera conversa entre si e vai misturando uns assuntos que é tipo muito assunto de casa, sabe? Ou de fofoca de famoso. Ou... eu tenho preguiça de assuntos de salão, mas vendo por um lado, a conversa deles era um pouco diferente do que a conversa do Japão, porque no Japão o salão era menor, tipo, era salão de apartamento, então tinha muitas clientes, às vezes a cabeleireira onde eu ia atendia duas ao mesmo tempo, aí você ficava lá conversando com a pessoa, ou então ela conversava com a pessoa e eu ficava esperando, porque eu não tenho paciência pra puxar assunto, eu tenho preguiça, e era desconfortável, sabe? E dessa vez foi desconfortável, mas eu sinto que indo lá com mais frequência eu vou me sentir mais à vontade com as pessoas que já trabalham lá e com as clientes que vão estar por lá, sabe? Porque daí a galera também vai conhecer a minha cara e vai saber, beleza, ela está aqui para trabalhar.
sabe? Porque eu sinto que eu estava perdida, mas as pessoas também estavam meio perdidas, tipo, um rosto novo ali no salão, entende? Mas foi muito bom a experiência. Ganhei um chocolate gelado de grátis da minha amiga que pagou pra mim. Gente, olha só o perrengue que eu passei depois de tomar esse chocolate. Eu não sei o que aconteceu, se foi o chocolate, mas eu acho que foi o meu almoço. Olha só, eu, quando cheguei aqui no Brasil, não sabia, assim, eu sabia que eu tinha uma certa intolerância à lactose, mas num nível, assim, muito sutil, sabe? Porque eu tava tomando leite e não dava ruim nenhum. Não dava ruim, não ficava com dor de barriga, não ficava com gases, ficava normalzinha, assim. Dava pra viver, entendeu? E aí, eu tomei o chocolate gelado, normal, não deu ruim na minha barriga, só que quando eu fui almoçar, eu pedi uma salada, veio arroz, salada, frango desfiado, beterraba, palmito, tomate cereja e queijo búfala. E o queijo é algo que é derivado do leite. Então, assim, depois que eu almocei, foi a coisa mais horrível do mundo, porque eu tava sentindo muitas cólicas. Só que não era dor de barriga de fazer cocô. Era dor de barriga de gases, muitos gases, só que eu não conseguia soltar, entende? Porque além de eu estar no salão, né, trabalhando, tipo, não tava conseguindo soltar mesmo. Aí eu fui na varandinha do lugar, fiquei meditando um pouquinho, sentindo as minhas dores, tentando descobrir, o que tá acontecendo? Será que é ansiedade? Será que foi o chocolate? Será que foi o almoço? Porque eu senti, tipo, não deu nem uma hora depois que eu almocei, sabe? Enquanto eu estava almoçando, eu já tava sentindo umas cólicas na barriga. E tava muito forte. Aí eu terminei o meu almoço, tipo, um pouquinho mais da metade que eu comi. Aí falei, não vai dar pra comer tudo, porque eu também estou muito cheia. E aí o estômago cheio, dor na barriga de gases, sabe? Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora, que Deus me ajude a aguentar até o final do dia, porque nesse horário era mais ou menos umas 2, 3 horas. Acho que era umas 2 horas, 1 hora, 2 horas. Acho que era 2 horas. E, assim, a Sá, ela ia terminar a última cliente às 6 horas. 6 horas ia chegar a última moça. Então a gente ia terminar mais ou menos umas 7, sabe? Aí pra eu chegar na minha casa, 8 horas, então ia demorar. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. Aí eu passei o resto do dia, assim, com muita dor. Tipo, não era constante, era do nada vinha uma cólica. E eu ficava, sabe, meio contorcida, esperando passar, mas não conseguindo soltar de jeito nenhum. E continuei meu trabalho, entendeu? Não com tanta... Acho que depois que eu comecei a sentir cólicas na barriga, eu não trabalhei com tanta naturalidade, não trabalhei tanto quanto eu gostaria, quanto eu consegui trabalhar antes do almoço. Mas eu consegui fazer meu trabalho direitinho. A Sá ficou feliz, eu fiquei super feliz com o meu trabalho, que ela gostou do meu trabalho, ela me indicou pro marido dela também, que tem um estúdio de tatuagem, maravilhoso também. Quer dizer, o estúdio não é dele, ele trabalha no estúdio, mas enfim, é outra oportunidade de trabalho que pode surgir, né? E ela me indicou no Instagram dela, também fiquei muito feliz. Agora tem um monte de gente amarela me seguindo, muitas meninas asiáticas, o que é ótimo porque dá pra ter um papo assim mais, sabe? Eu tô precisando conversar com meninas asiáticas. Eu ainda sinto aqui no... Eu acho que eu vou sentir isso sempre. Essa sensação de não pertencimento, sabe? Porque aqui no Brasil a gente não é brasileira e lá no Japão a gente não é japonesa. Então, é complicado. Você fica perdido na vida, assim, tipo... da onde que eu sou? Da onde que eu vim, sabe?
Enfim, e tem toda aquela coisa, né? Minha mãe é brasileira, mas, tipo assim, meus avós têm nacionalidade europeia, a minha avó tem nacionalidade indígena, meu pai tem nacionalidade japonesa, então é uma mistura muito louca que faz a gente ficar com a cabeça assim, meio bitolada de tipo. Tá, eu sou brasileira ou eu sou japonesa então? Porque se em nenhum desses países eu sou considerada uma nacionalidade só, como é que eu vou me identificar ali? Sabe? Enfim, é uma loucura esse negócio de ter várias nacionalidades, mas isso é outro assunto para outro podcast, tá? Fiquei muito feliz de ter conseguido esse trabalho. Finalmente, alguma coisa assim numa área que eu gosto, sabe? Agora eu tô ganhando dinheirinhos fazendo isso. Espero que surjam mais oportunidades de trabalho. E fiquei muito feliz também de ter conseguido controlar a minha ansiedade. De certa forma eu controlei, porque no dia anterior eu tava tão assim, ah meu Deus, tem muita coisa pra fazer, que eu pensei, eu preciso ficar presente. E eu lembro da sensação de silenciar os pensamentos na minha cabeça e ficar presente ali, tipo, eu tava num ambiente silencioso que é o meu quarto e tinha um monte de pensamentos assim, barulhentos na minha cabeça. Eu falei não pra eles e eu consegui estar num ambiente silencioso. Tipo, eu lembro que eu até fiquei meio assim, sabe, parada, olhando para as coisas, tipo, o que tá acontecendo? Que silêncio é esse? Que é muito difícil de eu sentir. E foi tão bom, foi tão gostoso. Isso me ajudou para o dia seguinte, para eu não ficar tão ansiosa em fazer tantas coisas e conseguir trabalhar normalmente, sabe? Isso foi muito bom. Pretendo exercitar mais isso para ter essa facilidade e espero conseguir controlar isso mais vezes, porque eu consegui viver um dia sem ficar tão ansiosa fazendo algo pela primeira vez, sabe? Isso é muito bom, fiquei muito, muito, muito feliz. Enfim, gente, é isso. Eu só queria contar como é que foi meu primeiro dia de trabalho pra vocês. Foi maravilhoso. Essa semana eu irei de novo, dessa vez é quinta-feira. Então, me desejem sorte. E é isso. Gente, não tem muito mais pra contar, não. Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, me siga, porque eu vou começar a lançar algumas caixinhas de perguntas pra responder em podcast, tá? Então me siga nas redes sociais, @jessicahirata_. Muito obrigada pra você que ouviu esse episódio até o final. Um beijo e até o próximo episódio.